Salve a todas, salve a todos. 8 de novembro de 2022. Vamos então agora à temática das relações e dos relacionamentos. É uma temática que eu gosto, é quase o meu carro-chefe, é o meu segundo carro-chefe. O primeiro é o que a gente chama em filosofia clínica de tópico de singularidade existencial. Pessoas que têm uma sensibilidade diferente, uma percepção diferente. E quem não tem? Quem não tem. Mas, de todo modo, pessoas que transitam com esses fenômenos da transcendência é onde o meu público se encaixa mais e melhor. Tá. Em seguida, o tema, ou um dos temas que mais me aparece em clínica é a questão das relações e dos relacionamentos. E uns 2 anos atrás, ouvindo uma partilhante, eu fiquei me perguntando se é possível ter um relacionamento que não seja o tóxico a pesado. Não é possível, obviamente, ter relacionamentos que não sejam tóxicos. E boa parte não são. Mas eu, ao mesmo tempo que acompanho esse meu raciocínio e tendo a concordar com ele, um outro vai sendo erigido. O que e como a gente caracteriza essa toxicidade? Deixa eu ser mais preciso. Algumas moças nos trazem relatos do que elas se submeteram ou no primeiro casamento ou nas primeiras relações, às vezes na segunda, na terceira. Boa parte para e termina aí. Algumas têm só um ou dois mesmo relacionamentos. Outras têm uma variedade maior. Com toda a pecha que recai também sobre isso, tá? Mantém-se um padrão. Outras vão desconstruindo alguns padrões e algumas aceitações. Então, aquilo que para elas foi tido como natural, é assim mesmo, o relacionamento é desse jeito, hoje elas enxergam isso como uma toxicidade. Temos um parâmetro? Sim, temos um parâmetro muito claro, muito bem definido, muito bem acordado até do que é essa toxicidade. No entanto, temos algumas moças que estão à frente e acima da curva, que elas olham fazendo movimentos e trazendo indicativos que para essa moça aqui, que está nesse momento, se você falar para ela que isso é tóxico, ela briga com você da mesma maneira que essa, que está mesmo numa relação abusiva, briga muitas vezes conosco também. E é nesse espectro maior, mais tênue, mais sutil, menos equilibrado, que vem a minha pergunta inicial. É possível construir um relacionamento que não seja tóxico? Como é o seu relacionamento com você, com o outro, com os filhos, com
os parentes. Como é que é isso? Vou esmiuçando, tocando mais. A fala mais comum que a gente escuta nas moças, e nenhuma delas reconhece que o relacionamento é tóxico. Pelo menos não enquanto estão vivenciando. Elas viram e falam: eu deixei de dialogar, eu deixei de dizer para não brigar, para não machucar, eu deixei de. Esse silenciamento está posto na grande maioria das relações. Especialmente esse silenciamento no que se refere a das mulheres. Aos homens também, os homens guardam. Dos homens. A gente guarda, a gente não fala. Por vezes para não encher muito. Mas raramente é por um silenciamento. O silenciamento é um processo inverso. O silenciamento é quase esse ato da submissão. Você não vai falar sobre isso porque eu não quero ouvir. E nós não vamos conversar sobre esse assunto porque eu não quero discuti-lo. Silenciamentos. E isso é dito dessa forma, nesse tom? Na maioria das vezes não. E grande parte dessas moças percebem esses engasgos ou esses engoles secos que elas vão tendo ao longo da relação como algo tóxico. A maioria não, nem depois que o relacionamento termina. Então do que você está falando? Se elas não computam isso como sendo tóxico, vida que segue, vida que anda. Mas é que esse silêncio, não é silêncio, esse silenciamento junto ao parceiro, essa não liberdade de poder dizer aquilo que gostaria de falar, e meu Deus do céu, às vezes a gente realmente não quer ouvir, né? Mas, de novo, outra vez, velho. Porque no namoro, lindo. Na ficada, às vezes é até legal. 20 anos de relação, meu amigo. De novo. Aí não. Aí já até tirando. Aí já até enchendo mesmo. É natural esse silenciamento que a gente vai produzindo e reproduzindo nas relações. Mas qual é a soma disso? O que resulta nisso? Os resultados são mulheres muito adoecidas. Depois, se tem algum homem vendo e ouvindo, e para vocês moças, poucas que veem e que ouvem, pergunte, se é que já não saiba, entre as vossas amigas, qual está sem algum tipo de medicação? E isso está cada vez mais cedo. Ou você tem, numa faixa etária, umas moças bebendo muito, e não só se bebendo, como também se drogando muito, e esse se drogar aqui são drogas ilícitas. Eu gosto desse termo, drogas ilícitas, tá? E vai subindo a faixa etária dos 30 em diante. Além dessas, mas aí mais moderadas e diminuídas, para a droga para dormir, a droga para acordar, a droga para controlar a ansiedade, todo mundo medicado. E os parceiros, os namoridos, os maridos,
estamos tudo de boa. Isso daí que ela está vivenciando não tem nada a ver com a gente. Isso daí é porque ela é nervosa, ela é estressada. Nós não temos participação nesse adoecimento. É aonde a nossa cultura, muito patriarcal, muito machista, muito racista, muito homofóbica, muito preconceituosa, muito conservadora. E o que tem um conservador nisso, né? É o não poder falar sobre alguns pontos. E nós, homens, aí eu vou se restringir a nós homens mineiros. Mas é que é diferente mesmo. Nós homens mineiros somos tradicionalmente machistas, mesmo quando desconstruídos. Aí o homem goiano, o homem catarinense, o homem nordestino, olha que absurdo, o homem baiano, paraibano, não são? Acredito que sim também. Mas é que esses eu tenho menos elementos para fundamentar. E os elementos que eu tenho para fundamentar o nosso machismo mineiro tradicional, arraigado, está em mim, nas gerações que as vivenciei, especialmente com a amada Elô, que era, além de muito aberta à frente, desconstruída, paulista. Os paulistas, então, não são também. Mas, gente, eu acredito que tenha dados que mostram, mais ou menos apontem o que eu estou aqui trazendo de uma maneira muito subjetiva sobre nós, homens mineiros. Acho que tem dados para evidenciar os feminicídios, a transfobia, as homofobias. Aparentemente tudo tranquilo, aparentemente tudo normal, aparentemente todo mundo cordial, mas a gente mata. É esse entranhamento que nós estamos tentando discutir, ou tentando apontar. E as moças sabem, eu não posso tocar esse ponto. Isso daqui eu não posso conversar com meu parceiro. E esse silêncio vai para onde? Esse silêncio ocasiona o quê? O que tenho visto é que grande parte desse silêncio movimenta muita dor, muita angústia, muita ansiedade, muita culpa, muita pressão. É uma panela de pressão nas moças. E elas vão terminar a relação uma boa parte só depois de muito tempo. Porque elas também são fruto desse machismo. Elas também reproduzem, por mais desconstruídas que sejam, feministas de carteirinha, ativistas de plantão. Entrou no relacionamento, recatada e durar. É assombroso como renunciam, entregam de uma maneira muito voluntária e espontânea. Eu vou usar o termo empoderamento que possui. Liderança nas escolas,
liderança na comunidade, liderança nos coletivos, lideranças nas empresas, lideranças aonde elas estão e vão. No relacionamento, uma boa parte dessas moças silenciam-se. É assustador, velho. Dá exemplo do assustador. A moça é doutora em biotecnologia. O marido é mecânico. Nada contra ser mecânico. Mas o marido cisma que ele pode falar de biotecnologia. E a esposa escuta as atrocidades e barbaridades que ele está falando. Todas. Questiona nenhuma. Nenhuma. E você acha que o marido fica com vergonha das bobagens que ele está dizendo? Nenhuma. Nós é macho. Tem alguma coisa no universo que a gente não saiba? Não existe. A gente sabe de tudo, e tudo a gente sabe. Se comparado com as mulheres, então, sabemos muito mais. O doutorado dela serve para os outros. Aqui, ela sabe que quem entende de biotecnologia, de antropologia, de política social, de economia, é nós. Sem um menor pudor. A gente vê isso o tempo inteiro. Essa paridade difícil. E aí eu estou pensando no básico e no elementar. Nem vou entrar no campo da sexualidade. Desse foi o livro. O livro do amigo Miguel. Belo livro. Caiu ou falo? Introdução à Filosofia Clínica do Miguel Ângelo Caruso. Beijo em você também. Terreno da sexualidade, então acabou. Hein? Mulher com fantasia sexual era conta para todas as amigas, todas não, algumas. Estão começando a contar para os terapeutas, para os filósofos clínicos. A gente as escuta. Algumas conseguem se movimentar e realizar com um amante. As que conseguem fazer esse passo, tenso, difícil. Para algumas, não são todas. Algumas fazem com mais naturalidade. Mas com o marido, com o parceiro, não caminha. Então, esses silenciamentos das relações está indo para onde? E agora que a gente está cada vez mais pensando em processo de redemocratizações, nós precisamos começar a rediscutir as nossas relações também. Eu estou falando assim, e se perguntarem para Lili, meu Deus, um ogro, que eu me escondo atrás, eu sou um homem mineiro, eu tenho desculpas, entendeu? Eu tenho desculpas para ser assim, e eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não me venham com esses discursos feministas falando que nós homens não temos. É isso que nós somos, trovão e tempestade. Que tem. Prometo que eu já vou voltar.
Já voltei. Mas é para tentar ironizar, para a gente tentar rir um pouco. Mas é muito forte. E esse silenciamento tem adoecido muito as moças. E vocês podem conversar com quem, né? Porque a gente mesmo não escuta, não. Eu não sei, mas a gente precisa ir abrindo esses processos, esses caminhos, essas visadas. Precisamos, isso é um imperativo. Que tem aqui, vou para o último, que é essa ditadura da intimidade. E aí eu quieto por hoje. Semana que vem tem encontro nacional de filosofia clínica. Só vou postar no ar. Volto a gravar na próxima semana. 15 dias, né? Então 8, 15, 22. Beijo em vocês. Vai pensando aí. E vocês sabem que eu sou altamente interativo. Esse é um site altamente interativo. Faço perguntas, enquetes. Milhares de pessoas nos veem. Mas você silencia o outro nas relações? Você é silenciado, silenciada nas relações? Se puder comentar e responder aí,